A história começa em meio a uma chuva, onde corpos ensanguentados cobrem o chão, vestígios de uma grande briga. O garoto de cabelo amarelo, que irei chamar de Julinho, encara David anunciando o fim de sua parceria. David, incrédulo, tenta convencê-lo de que a mudança para o exterior é desnecessária. Afinal, Julinho é o rei da escola, o líder supremo que juraram dominar o país juntos. Como ele poderia desistir agora? Mas Julinho está decidido. Ele entrega a David um anel, símbolo da liderança, e o coroa como o novo chefe. David, tomado pela euforia do poder, ergue a mão adornada pelo anel, pronto para conquistar o mundo, quando um raio, em um golpe do destino, o acerta em cheio. Ao abrir os olhos, David se encontra em um quarto de hospital, aparentemente ileso. Mas ao se levantar e se deparar com o espelho, a surpresa o toma. A imagem refletida não é a do giga-shed musculoso que ele tanto prezava, mas sim a de uma garota fofinha e delicada. O choque é imediato. O rei da escola, o chefão, o mais forte, o Sigma, agora era uma garota lindinha e toda cremosinha. A mente de David gira em um turbilhão de confusão. Como isso era possível? Sua voz, seu cabelo, seus seios, tudo havia mudado. Um grupo de médicos entra no quarto, liderado por um doutor que irei chamar de Dr. Silva, que se apresenta como o responsável pelo caso. Com frieza e seriedade, o Dr. Silva informa a David. Do ponto de vista científico, não há volta. Você se tornou completamente uma mulher. Em estado de choque e negação, David corre pelos corredores do hospital, questionando como ele, o Giga-Chad, o mais forte entre os fortes, poderia ter se tornado uma mulher. Ele esbarra com outro paciente caindo no chão. O choque da colisão derruba ambos, no qual David, enfurecido, grita: "Olha por onde anda, seu arrombado!" Mas o outro paciente fica encantado com a beleza da garota que ele acidentalmente derrubou. Ajoelhando-se, ele segura as mãos de David e declara seu amor eterno, implorando para que ela se case com ele. A cena surreal é aplaudida pelos figurantes, enquanto David, tomado por raiva, não sabe como reagir. De volta ao quarto, sob os cuidados da equipe médica, o Dr. Silva informa que 6 meses se passaram desde o raio que o atingiu. A transformação não se limitou apenas à mudança de gênero, mas também alterou completamente seu rosto, tamanho do corpo e outros aspectos físicos. O médico classifica o evento como um fenômeno extraordinário. David, ainda incrédulo, acusa o Dr. Silva de estar envolvido em sua transformação. "Não me venha com essa história de merda. Você me operou e me transformou em uma garota." Com tranquilidade, o Dr. Silva garante que não teve nada a ver com a mudança. Ele explica que a comunidade médica global está acompanhando o caso com grande interesse e que desejam monitorá-lo regularmente para entender melhor o que aconteceu. David, recusando-se a ser tratado como cobaia, exige alta imediata do hospital. Ele declara que, mesmo em sua nova forma, continuará com seus planos de dominar o país, como prometeu para Julinho. O Dr. Silva, compreendendo a vontade do paciente, informa que não pode impedi-lo de sair, mas o lembra que a conta do hospital, incluindo os 6 meses de internação e os cuidados médicos, chega a $60.000. Em um golpe de mestre, o Dr. Silva propõe um acordo. Se David permitir que a equipe médica o acompanhe regularmente, a conta será zerada. David, furioso com a chantagem do médico quatro olhos, mas sem alternativas, aceita a proposta. O Dr. Silva então apresenta as condições para a alta. David deverá voltar para a escola, mas com algumas condições. O burburinho toma conta da sala de aula enquanto a professora entra, silenciando os alunos com um sonoro "Calem a boca, a aula vai começar." Com a sala em silêncio, a professora anuncia a chegada de uma nova estudante transferida e pede que a mesma entre na sala. A porta se abre e David entra na sala. Assim que ela entra, os murmúrios se transformam em gritos. "Linda! Deusa! Maravilhosa! Cremosa!" A sua beleza é inegável, conquistando instantaneamente a atenção de todos,
principalmente dos garotos, selvagens e gados. A professora, com um sorriso gentil, convida a se apresentar para a turma. Nervosa e gaguejando, David inicia sua introdução, contando que veio de uma pequena escola em um vilarejo distante e que seu hobby é estudar. Uma das condições da equipe médica é que ele deveria assumir uma nova identidade, então ele não seria mais David. Como o nome na obra é um pouco estranho, irei chamá-la de Amandinha. Com a voz ainda trêmula, ela finaliza sua apresentação dizendo que seu nome é Amanda. Assim começa a história de Amandinha, ex-Giga Chad, ex-Sigma, ex-musculoso, agora a princesinha do colégio. A mente de Amandinha viaja no tempo, a transportando de volta para a sala de aula quando ainda era David. Sentado com a camisa aberta, ostentando seus músculos, exalando testosterona. Porque afinal, é super normal ficar em uma sala de aula com camisa aberta exibindo o físico, o importante é estar no shape. Ele é abordado por um grupo de figurantes encrenqueiros. O líder do grupo, com ar arrogante, pergunta se David está pronto para virar um saco de areia, pois ele pretende amassá-lo na porrada. Sem hesitar, David se levanta, punho cerrado, e um único soco bem colocado é o suficiente para amassar o rosto do figurante, enquanto os demais capangas correm para cima dele. David esboça um sorriso, como se estivesse se divertindo com a briga. Mas a cena corta para o presente, onde o antigo David deixou de existir, dando lugar à delicada Amandinha. Durante o almoço, Amandinha se vê cercada por um grupo de garotas, todas admiradas por sua beleza. Nossa, Amandinha, seu cabelo é tão lindo! Onde você corta? Amandinha, você é tão linda! E nem está usando maquiagem. Nossa, não acredito! Tão linda e toda natural! Amandinha, você é tão perfeita! Amandinha, por outro lado, se sente desconfortável com tanta atenção. Mas nem todas estavam puxando o saco dela. Havia aquelas que pareciam estar incomodadas com a sua presença. Dentre elas se destaca essa garota de cabelos laranjas, que chamarei de Samantha. Amandinha julga que a situação em que está é uma completa merda, preferindo 1000 vezes uma boa briga a ter que lidar com isso tudo. Levantando-se da mesa, ela diz que precisa ir dar uma mijada, planejando ir ao banheiro e se esconder lá até o fim das aulas. Uma das garotas, no entanto, insiste em acompanhá-la, e logo mais outras se juntam ao grupo. Amandinha tenta recusar, dizendo que sabe ir ao banheiro sozinha, mas as garotas insistem em fazê-la companhia. Visivelmente incomodada, Amandinha segue para o banheiro com as puxa-sacos. Ao entrarem, percebem que não há boxes disponíveis e que o tempo do almoço está acabando. Uma das garotas sugere que usem o banheiro juntas. Amandinha, chocada com a proposta, questiona se ela está falando sério, mas a garota de cabelos laranjas diz que era apenas uma brincadeira. Amandinha diz que perdeu a vontade de mijar e vai voltar para a sala de aula. Ao sair do banheiro, ela esbarra em alguém. Amandinha fica completamente irritada, gritando quem é o arrombado que está bloqueando o seu caminho. Na verdade, é um grupo de garotos que, ao vê-la, ficam completamente encantados. Eles a chamam de deusa, super fofa, e a elogiam por sua beleza angelical. Os caras todos esquisitos começam a pedir seu número de telefone, implorando para conversarem por chat. Um deles chega logo na cantada de pedreiro. Amandinha, seu pai por acaso é um ladrão? Porque ele roubou as estrelas do céu e colocou em seus olhos. Amandinha, já exausta da situação, se sente como se estivesse no inferno. Ela sai correndo para fugir daqueles garotos estranhos que a perseguem gritando elogios e pedindo seu número de telefone. Enquanto Amandinha corria desesperadamente para escapar dos esquisitões, ela passa por Nelson, um garoto de cabelo rosa que saboreava tranquilamente um iogurte. Chegando na área externa do colégio, ela consegue despistar os esquisitos. Escondida atrás de uma parede, ela escuta, sem querer, uma conversa entre dois garotos. Cara, aquela aluna nova da sala do lado. Que coisa linda, né? Comenta um deles. Sim, muito gostosa, responde o outro, igualmente encantado. Droga, ela é uma deusa,
Não mencionei antes, mas David se chamava David Jim, e Amandinha utilizou do mesmo sobrenome. Os garotos comentam esta coincidência, mencionando David na conversa. Eles dizem que esse David era originalmente um tirano e dominava toda esta área, e ele era apenas o segundo mais forte, pois em primeiro estava seu amigo, Julinho. Amandinha, ainda escondida, não consegue conter o orgulho ao ouvir seu nome ser mencionado como um líder temido. No entanto, a conversa toma um rumo inesperado quando os garotos começam a depreciar David, onde um dos garotos diz que ambos, David e Julinho, eram dois psicopatas. A fúria toma conta de Amandinha. Nelson aparece na cena, mas Amandinha não o notou ali. Nelson observava o que estava acontecendo. O que houve com essa dupla de imbecis? Um deles perguntou, enquanto o outro respondia. Ouvi dizer que David morreu e Julinho está estudando no exterior. Ambos riam. Essa dupla de idiotas falavam em dominar o país. Deviam estar assistindo muito animes para ter essas ideias de merda. Chegando no ápice da irritação, Amandinha não conseguia mais se conter diante dos insultos ao seu passado e ao seu amigo Julinho. Ela sai de seu esconderijo e, com um golpe, lança um dos garotos voando. Enquanto o Enzo de cabelo amarelo se pergunta: mas que porra é essa? Mas o punho de Amandinha já está vindo em sua direção, o atingindo também. Seus arrombados do caralho! Amandinha grita com raiva. Só nesse momento o Enzo de cabelo amarelo percebeu que estava apanhando para uma garota. Após a explosão de raiva e de espancar os Enzos, Amandinha se acalma, observando os arredores para garantir que ninguém a viu. Acreditando que está segura, ela se afasta da cena, deixando os dois garotos desacordados no chão. O que Amandinha não percebeu é que durante todo o tempo, Nelson observava a cena em silêncio. Depois de um agitado e complicado dia, as aulas finalmente chegam ao fim, e Amandinha caminha de volta para casa, ansiando pelo conforto de seu lar. Faz 6 meses que ela não volta ao apartamento, e ela se pergunta como as coisas devem estar. Ao abrir a porta, Amandinha é surpreendida por um choque visual. Sua casa está completamente rosa. Paredes, móveis, tudo foi transformado. Atordoada, ela se pergunta se entrou no apartamento errado. Em cima da mesinha do centro na sala, há uma carta. Para a paciente Amandinha. Redecorei levemente seu quarto para se adequar ao seu novo estilo de vida. Espero que você tenha um descanso agradável. De Dr. Silva. Eu quero matar esse maldito médico 4 olhos! Amandinha pensa irritada. No dia seguinte, depois de uma ótima noite de sono, Amandinha acorda e caminha pela casa. De repente, um rapaz com cabelo tigelinha aparece e diz: Bom dia, senhorita Amanda. Amandinha responde automaticamente, mas logo se dá conta da situação estranha. Que porra era aquela? Por que havia 2 mulheres vestidas de empregadas e um rapaz em sua casa? O rapaz, percebendo sua confusão, se apresenta formalmente. Meu nome é Douglas. A Associação de Médicos me enviou aqui para cuidar da sua rotina diária. Por favor, vamos trabalhar juntos agora, senhorita Amanda. Que merda é essa? E pare de me chamar de senhorita. Se você foi enviado aqui, deve saber que eu, na verdade, sou David. Que tipo de trabalho você já fez antes? Douglas, com a mesma calma, responde. Sou um estudante graduado pela Medical University e estou me preparando para herdar o hospital de meu pai. Eu não preciso de ninguém cuidando da minha vida diária, então desapareça daqui. Desde que você acordou ontem, ainda não tomou banho, respondia Douglas. Amandinha fica putaça. Que porra é essa? Como sabe que eu não tomei banho? Você é um pervertido por acaso? Tá me espionando? Douglas acena para as empregadas, que imediatamente se dirigem até Amandinha para ajudá-la com os cuidados de arrumação e higiene. As empregadas irão ensinar tudo a você, diz Douglas calmamente. Nos vemos mais tarde. O segundo dia de aula começa. Os garotos estão conversando à toa na sala quando Amandinha entra. Uma luz parece irradiar dela. Muito mais cheirosa e cremosa. Seu cabelo está escovado, o rosto coberto com BB cream, gloss e maquiagem básica. Suas roupas estão passadas e impecáveis,
graças aos cuidados das empregadas. Os garotos cochicham entre si. Amandinha está muito mais linda hoje do que ontem. Meus olhos quase cegaram com tamanha beleza. O olhar de Amandinha é intoxicante. Impossível saber o que ela está pensando. Mas que vida de merda, pensa Amandinha. Malditas empregadas, não só me forçaram a tomar banho, mas também me trataram como uma maldita boneca. Droga, por que eu tenho que suportar todo esse sofrimento e ainda vir obedientemente para a escola? Que tal eu abandonar tudo e virar um maldito otaku? Ela se lembra de seu amigo Julinho, que o confiou como seu sucessor para ser o novo chefe da escola. Amandinha ainda usa o anel entregue por Julinho e recupera a compostura. Eu ainda sou a porra de um homem de verdade. A professora entra na sala dando bom dia. Ela informa que hoje há também um novo estudante transferido. Quando a professora o chama, é nada mais nada menos que Douglas. Ele se apresenta para a turma, enquanto Amandinha pensa: mas que porra é essa? A professora pede para que Douglas se sente em algum assento livre. No dia anterior, Amandinha era o centro das atenções, mas hoje as piranhas caem em cima do Douglas. Lindo, gostoso, delícia. Olha só essa pele, esse corpo. Isso não é um sonho, né? Definitivamente é um modelo. Amandinha, putaça, se levanta e bate com a palma na mesa de Douglas. Vamos ter uma conversinha em particular, Douglinhas? Os murmúrios se espalhavam. O que é isso? Amandinha está flertando com um novo estudante. Ela quer ele só para ela? Ouvindo tais comentários, Amandinha pensava com irritação. Claro que não é nada disso. Qual o problema dessa gente? Eles têm merda na cabeça? Incomodada com a expressão indiferente de Douglas, Amandinha agarra sua mão e o arrasta pelo corredor. Nelson, como sempre, apenas observa os movimentos, mantendo sua habitual postura de espectador atento. No telhado da escola, Amandinha não perde tempo e vai direto ao ponto, questionando o significado de toda aquela situação. A associação médica não deveria interferir a este ponto, ela protesta. Douglas, sempre calmo, responde que ela não deve se importar com ele. Ele está ali apenas para garantir que, caso algo aconteça, a identidade da senhorita Amanda não seja exposta. Se isso ocorrer, ambos terão um grande problema. Ele pergunta se ela não concorda com isso. Com um sorriso largo, Amandinha retruca. Pois bem, pensando nisso agora, você já sabe minha identidade. Então, não preciso fingir na sua frente, não é? O que você quer dizer com isso? Questiona Douglas, enquanto Amandinha corre para cima de Douglas, para fazer o que ela sabe fazer melhor: brigar. Não é possível que você entenda com palavras, então o farei entender com socos, ela responde. Douglas ergue sua guarda, prontamente se defendendo dos ataques de Amandinha. Nada mal, então você ousa resistir? Provoca ela, girando para atacar com um chute. Mas antes que seus pés alcancem o alvo, a luta é interrompida. Isso foi bem interessante, comenta Nelson, que observava tudo com curiosidade. Esse chute foi mesmo incrível. Se tivesse acertado, poderia até matar alguém, não é? Amandinha só consegue pensar. Quem diabos é esse cara de cabelo rosa mesmo? Nelson se aproxima, percebendo sua confusão. Pela sua expressão, parece que você não sabe quem eu sou. Meu nome é Nelson, seu colega de classe. O rosto de Amandinha mostra uma expressão preocupada, temendo que Nelson tenha ouvido toda a conversa. À medida que ele se aproxima, seus olhos parecem penetrantes, deixando-a desconfortável. Nelson sorri, comentando que é inacreditável que o temido David Blue Sky seja, na verdade, uma menina tão fofinha. Os olhos de Amandinha se arregalam com a possibilidade de sua identidade ser exposta, lembrando-se do aviso do médico Quatro Olhos de que ela não pode revelar quem realmente é, sob o risco de desfazer o acordo para quitar a dívida do hospital. Mas que merda você tá falando? David? Quem é esse tal de David? Meu nome é Amanda. Ela responde nervosa, gaguejando um pouco. Nelson segura o braço de Amandinha e a puxa para perto,
surpreendendo-a com um beijo em seus lábios. Seus olhos se arregalam diante da cena inacreditável. Em seguida, Nelson coloca a mão na cabeça de Amandinha, chamando-a de David e afirmando que hoje seria o nosso primeiro dia. David cerrou os punhos, sentindo aquela cena como uma completa humilhação, e exalou sua intenção de enfrentar Nelson com tudo o que tinha. Douglas sentiu uma preocupação. Ele conhecia a força de combate de Amandinha, ou melhor, de David, e sabia que não era comparável à de uma pessoa comum. Ele tinha o potencial real de causar danos graves, até mesmo mortais. Porém, para surpresa de todos, Amandinha esboçou um sorriso nos lábios. Pois é, nosso primeiro dia, ela concordou, deixando Douglas confuso com sua mudança de atitude. Nelson, por sua vez, sorriu, sugerindo que deveriam trocar números de telefone para que pudessem se comunicar mais facilmente. Contrariando completamente sua postura anterior, Amandinha reagiu com um soco certeiro no rosto de Nelson, amassando a cara do paspalho, tirando aquele seu sorrisinho irritante dos lábios. É realmente o primeiro dia em que te envio para o inferno, seu arrombado, ela disse com raiva, enquanto Nelson era lançado para trás pelo impacto do soco. Ele cai no chão, a marca do punho de Amandinha estampada em seu rosto, desfazendo toda aquela expressão arrogante. Confesso que esse golpe foi extremamente satisfatório. Eu não ia com a cara do Nelson. É um completo pateta imbecil, e foi gratificante vê-lo apanhar. Amandinha caminha furiosa pelos corredores, completamente irritada. Como aquele imbecil podia roubar seu primeiro beijo? Quanto mais ela pensa nisso, mais irritada fica. Ao retornar para a sala de aula, é bombardeada com perguntas de seus colegas. O que você conversou com o Douglas? Você confessou o seu amor para ele? Não me diga que estão namorando. Por que você voltou sozinha? Cadê ele? Não me diga que você voltou sozinha porque seus sentimentos foram rejeitados por ele. Amandinha começa a ficar completamente furiosa, até que Douglas aparece, tocando seu ombro. Amandinha apenas me ajudou a encontrar minha carteira, esclarece Douglas para os colegas de classe. Eu perdi minha carteira ontem perto do ponto de ônibus, e felizmente, Amandinha a encontrou. Douglas ajuda Amandinha a escapar das perguntas insistentes, pois ela estava prestes a explodir de raiva. Ela se senta em seu lugar, pensando que precisa suportar um pouco mais essa situação. Lembra-se da conversa com o Dr. Silva, que enfatizava a importância de estudar periodicamente o que acontece com ela, visando entender as mudanças em seu corpo. Talvez, se descobrissem a causa real, houvesse uma possibilidade de reversão. Amandinha pergunta se isso é sério, se há realmente a chance de voltar ao normal. O Dr. Silva responde que farão o melhor possível, mas é crucial não expor sua verdadeira identidade, pois isso poderia atrapalhar a pesquisa. Enquanto isso, o Dr. Silva explica que ela precisa viver como uma garota normal do ensino médio, sem se expor. Que vida horrível, pensa Amandinha, debruçada na mesa. Alguém a cutuca, perguntando se ela está bem. É Ellen, a presidente de classe. Ellen comenta que a atmosfera na sala está um pouco pesada. Amandinha diz que não aconteceu nada, para que Ellen não se preocupe. Ellen, então, informa que a primeira aula é de educação física e que elas precisam se preparar. Preparar? Para onde? Pergunta Amandinha. Como assim para onde? É claro que é para o vestiário. A gente precisa se trocar, responde Ellen. Amandinha não demonstra muito entusiasmo, mas sim nervosismo. Seria a primeira vez que ela se trocaria junto com outras garotas, e claramente não estava à vontade com isso. Chegamos ao fim desse vídeo. Se você aguentou até aqui, com certeza curtiu o conteúdo, né? E se curtiu mesmo, já deu aquele like e se inscreveu no canal, né? Essa obra que eu apresentei se chama Change. Infelizmente, ainda não encontrei a tradução para o português, mas você pode encontrar em inglês e espanhol por aí, nos vastos becos da internet. Se você quer que eu continue essa história, comenta aí embaixo. Quero continuação da história da Amandinha.